Muito bem, irmãos, vamos só lembrar que esse mês de maio, nós estamos comemorando o mês da família. Então, todos os nossos estudos, de manhã e à noite, aqui na igreja vai ser voltado para a família. Então, vai ser o mês inteiro, qualquer um que nós colocarmos aí para trazer o estudo, vai falar sobre família, tá bom? E para nós darmos o pontapé inicial nesse mês da família, nós temos conosco aqui um pastor, né? Membro da nossa igreja, um homem com uma grande bagagem pastoral, né? Imagina quanta coisa ele já viveu dentro da igreja. Então, nada melhor do que uma pessoa experiente para abrir o nosso mês de maio, o mês da família. E nós convidamos, e vai estar pregando de manhã e à noite sobre família. À noite nós temos a nossa ceia, e também vamos ter ceia hoje, mas é o pastor Josué que vai estar falando conosco manhã e à noite. Então é um privilégio ouvi-lo. De novo, pastor José, pode ver. Deus abençoe, pastor. Graça e paz a todos, amém? Nossa, eu pensei que ia lecionar na escola bíblica, irmão. Eu vim de esportes, perceberam, né? Mas não tem problema, a palavra de Deus é única, verdadeira, e é importante que cada um de nós estejamos aí desejosos de ouvir Deus falar. Antes de lermos textos da palavra de Deus, eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora. Eu quero contar com o apoio das crianças, adolescentes, jovens, todos. Tempo bem rápido, mas que vai ser importante para nós. Na palavra de Deus, eu tenho repetido esse versículo, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho Jesus. Eu estou vendo crianças com os olhos abertos aí, vamos fechar o olho, é um momento especial de oração. Que você peça a Deus agora, Deus, fale comigo nesta manhã. Deus, fale comigo nesta manhã, eu quero ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que tu nos concede como igreja, tendo os nossos visitantes conosco, crianças, adolescentes. Reconhecemos o valor e a importância de estarmos num domingo pela manhã na tua casa de oração, oportunidade que nós estamos desfrutando. E é por isso que em nome de Jesus te pedimos, receba agora a nossa gratidão, o louvor, a adoração que rendemos a ti, porque reconhecemos que tu és o nosso único Deus, verdadeiro, poderoso, santo, eterno, que nos deu o maior e o melhor presente, que é teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, pelas famílias que tu, ó Deus, tem proporcionado a nós termos nossas famílias. E é em nome de Jesus que, agradecidos, nós oramos. Amém. Eu quero compartilhar com vocês dois textos iniciais. Assentados aí, vamos abrir no livro dos Salmos. Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Texto muito conhecido.
Deus faz que o solitário viva ou more com a família. Viva em família ou more em família. Deus faz. E é importante nós registrarmos isso. Não é nossa capacidade necessariamente. Deus faz. O outro, Salmo 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9. Faz, novamente Deus fazendo, ó. Faz que a mulher estéril viva em família. Em outra tradução diz, é Ele quem abre a madre. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Escolhi como tema para abrirmos o mês de maio, família, uma ideia genial. Família, uma ideia genial, gênio. Deus é um gênio. Oh, glória! Ele criou a família, criou a nós possibilidade de termos alguém do nosso lado. Família, uma ideia genial. Só poderia realmente proceder de Deus, irmãos. Você já parou para pensar o que seria da sua vida sem a sua família? O que seria de sua vida sem a sua família? Em primeira análise, você concluiria, eu nem existiria. Porque papai e mamãe, não é? Eu nem existiria. Em segunda análise, você poderia dizer, como é ruim viver solitário e na solidão. É muito bom ter alguém para conversar, pedir conselhos, orientação. Eu fui um garoto que eu cresci aos pés da minha mãe. E eu sempre buscava da minha mãe conselhos, porque ela era a nossa professora na família. Ela foi professora primária, mulher de Deus, ela que nos ensinava a palavra de Deus. Meu pai tinha suas dificuldades, não obstante ser um filósofo. Então, eu sempre, não todos os meus irmãos, tá? Nem todos. Mas eu fui aquele que crescia aos pés da minha mãe. Olha, que privilégio. Crianças, adolescentes, valoriza a mamãe e o papai, tá? Valorize. Oh, glória, fez assim, ó. Em terceira análise, você poderia concluir, sem a minha família, a minha vida seria uma chatice. Sem a minha família, a minha vida seria uma chatice. Eu concordo. Em número, grau e gênero. Eu já contei um pouquinho aqui, só para vocês que não ouviram ainda. Eu e mais 9 irmãos. Numa família, 10 irmãos. E, por não ter tanto assim, né? Meu pai ainda adotou um rapaz, um garoto, um adolescente. Então, 11. Sob a orientação de mamãe e de papai. Olha, todos nós somos resultado da junção de duas pessoas distintas, muito distintas, e que delas resultou a família. Eu, infelizmente, não tenho mais meu pai e nem tenho mais a minha mãe. Faleceram bem idosos. Eu não sou mais velho, tá? Eu tenho irmãos bem mais idosos do que eu. Então já tem alguns anos que eu perdi a minha mãe e o meu pai. Agora, Deus, por ser uma família, e é baseado nessa família divina que Ele criou, teve essa ideia genial de criar
a família, as nossas famílias. Nós temos no hebraico a palavra Elohim, ou Elohim, conforme alguns leem. Aí envolve o pai, completa para mim, o filho, o Espírito Santo, de família divina, a Trindade. O Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Foram eles que decidiram instituir o casamento e, através do casamento, constituir a família. Foi assim que tudo começou e, portanto, começou a ideia genial da parte de Deus. Eu sei que tem muita gente querendo ser gênios, né? Eu sei que tem muitos gênios por aí. Esses dias eu estava lendo que um garotinho de 4 anos foi aceito no clube dos gênios. Ele tem um QI de 144. Um garotinho de 4 anos que já sabe escrever, sabe ler, sabe explicar textos, toca música, 4 aninhos. Eu sei que tem muitos gênios por aí, mas nenhum deles jamais se compara ao gênio Deus Todo-Poderoso. E foi ele que teve essa ideia genial. Veio dele. E agora ele nos dá o privilégio, obrigado Deus, de curtir a nossa família. Olha que bênção. Curtir a nossa família. A minha esposa não está aqui. A idade, sabe, ajuda um pouco. Mas ontem, um dos meus filhos foi lá em casa, passar o dia, levou neta, e a vovó, você sabe como é que é, faz de um tudo para agradar a neta. Ela se desgastou tanto, ficou tão cansada, que ela disse, eu não aguento levantar hoje. Esse é um dos motivos pelo qual ela não está aqui conosco hoje. Mas eu sei que tem famílias aqui completas. Tem famílias completas aqui hoje? Fiquem em pé aí. Fiquem em pé, famílias completas. Olha só, gente, que bênção. Aleluia, glória a Deus, Senhor, por essa ideia genial. Pode sentar, irmãos. Agora nós estamos curtindo a nossa família, estando ela presente ou mesmo à distância, tá? Nós curtimos, porque o coração ama. Então nós, mesmo à distância, curtimos as nossas famílias. Agora, irmãos, é verdade que há milhares de famílias desajustadas, divididas e estraçalhadas. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só em 2024, o ano passado, foi registrado 420 mil divórcios, que equivale a um crescimento de 8,6% em relação ao ano de 2021. A distância é por causa das estatísticas das pesquisas, tá? E a tendência, segundo o IBGE, é aumentar este índice de divórcios. E vocês sabem, crianças também já têm acompanhado isso, os adolescentes. Papai e mamãe se separaram, os filhos sofrem. Com quem vou esse fim de semana? Com o papai ou com a mamãe? Igual um juiz, antes de autorizar a separação do casal, chamou o filho de 8 anos. O juiz perguntou ao menino, com quem você gostaria de ficar? Com o papai ou com a mamãe? O menino disse para o juiz, com os dois. Só para vocês terem uma ideia do que acontece quando o divórcio é uma realidade em muitas famílias. As causas. Aqui diz, problemas financeiros, isso é do IBGE, tá? Falta de diálogo, pais que não conversam. Eu nunca tive muito tempo, confesso, ministério pastoral, dando aulas, e às vezes me ocupava um tempo muito extenso, nem sempre eu conseguia manter esse diálogo com minha esposa. Mas hoje eu mudei o esquema, tá? Todo dia de manhã nós acordamos
enquanto minha esposa faz o café, um café delicioso, especial, meio mineiro, meio baiano, tá? Nem muito fraco, nem muito forte. Eu arrumo a mesa. Aí nós tomamos o café da manhã. E nós temos por hábito hoje não levantar antes de 1 hora à mesa. Nós trocamos ideias, conversamos, analisamos a palavra de Deus, meditamos. Eu quero recuperar um pouquinho o tempo que eu não tive muito com a minha esposa. Porque aqui o IBGE diz assim, ó, falta de diálogo. Irmãos, eu vou completar 51 anos de casado. Quando completamos 50, bodas de ouro, eu falei para minha esposa, este mês de agosto nós vamos passear. Nós vamos em restaurantes. E eu fui, não vou fazer propaganda não, num restaurante aí mineiro, porque ela é mineirinha, que dá um agrado para ela. Chegando lá, tinha música ao vivo, música sertaneja, palco montado. Aí o cantor lá ofereceu, quem tem uma data especial aí, se manifesta, nós vamos cantar o parabéns. Eu levantei a mão. Aniversário? Não, aniversário sim, mas só que de casamento. 50 anos de casados. Ninguém aplaudiu, ninguém deu parabéns. Fiquei triste. A senhora, lá são mineiras também, a senhora falou assim, que infelizmente hoje em dia isso não é muito comum, né? O senhor há de convir. 50 anos de casamento? Acharam estranho, gente. Acharam estranho. Mas está aí, ó. Falta de diálogo. Outro motivo, infidelidade conjugal. Terceiro, violência doméstica. Isso é muito triste, as estatísticas são fortes, cada vez mais crescente. A violência doméstica. E antigamente era esse o número 1, agora não é mais. Incompatibilidade de gênios. Eu não vou com a sua cara, eu não combino com você, eu não te suporto. Você fala demais, você ronca demais. E aí vai indo, sabe? Rumando desculpas para a separação. Infelizmente, essa é uma realidade. Sabe, irmãos, o modal, como diz aí os especialistas, o modal usado por Deus para formar a igreja, o corpo de Cristo, é a família composta de papai, mamãe, filhinho, tá? A partir da real experiência de regeneração, isto é, morte e ressurreição inclusivas. O que aconteceu com Jesus, aconteceu conosco. É o sentido de inclusão. Nosso homem velho, ele foi atraído, crucificado e morto em Jesus. Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Com ele, que estávamos inclusos, recebemos vida nova quando Jesus foi ressuscitado. Vida nova, vida eterna, salvação. Paulo, o apóstolo, diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O que aconteceu com o meu homem velho? Foi com Cristo crucificado. É Romanos 6, versículo 6. Tá? Não é matar o homem velho de fome. Tem gente que faz jejum dia e noite e dia aí para matar um homem velho, porque está incomodando tanto, levando ele a fazer tantas coisas erradas. Então vou fazer jejum. Não é por aí. Jesus já cuidou de crucificar o nosso homem velho. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que não mais sirvamos ao pecado. Porque quem está morto, vocês sabem qual é o resultado, né? Ou as consequências. Morto não pratica mais nada. A palavra de Deus continua a nos mostrar as famílias que encontram muitas dificuldades
um número quase astronômico, só no ano 420 mil divórcios no Brasil. É terrível, é demais. A infidelidade conjugal continua, a gente sabe disso, infelizmente, naqueles que não são tementes a Deus. Porque família temente a Deus, há um respeito mútuo, além, claro, de considerar a palavra de Deus no seu coração. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aliás, no original, tanto lá no hebraico, Gênesis, quanto no grego, significa assim, ó. O que Deus ajuntou, papai e mamãe, tá? O que Deus ajuntou, o homem não consegue separar. É esse o sentido no original hebraico, Antigo Testamento, e no grego, Novo Testamento. O homem não consegue separar. Então, famílias tementes a Deus, famílias abençoadas, famílias que estão abençoando vidas também. Nós sabemos perfeitamente dessa realidade. É verdade também que há muitos jovens e adolescentes entregues a si mesmo, sem o cuidado educacional por parte dos pais, lavam as mãos, muitos deles, sem o devido encaminhamento espiritual, não orientam os seus filhos a temer a Deus. Eu fui criado sob 4 pilares, eu e meus irmãos, e o adotivo, 11. Primeiro pilar, temer a Deus, reverência, respeito, temer a Deus, ser honesto. Você quer coisas? Trabalhe, não roube, trabalhe, nada de mentiras. Onde você conseguiu esse celular? Aí dá uma desculpa, ganhei de um colega. E às vezes não é isso, né? Às vezes não é isso. Terceiro, respeito aos mais velhos. Terceiro pilar. Quarto pilar. Olha, esse também é importante. Primeiro, temente a Deus. Segundo, respeito aos mais velhos. Terceiro, trabalho honesto. Quarto, respeite os seus pais. Alguém me disse certa vez e eu anotei: a mãe, até quando está errada, ela está certa. Gente, aquilo me chamou a atenção. Não tem muita... dá a impressão que está errado, né? A mãe, mesmo quando está errada, ela está certa. Então, respeito aos pais. Isso é muito importante, esses pilares aí. Os pais, claro, por sua vez, têm que realmente passar esses princípios, ou princípios bíblicos, temente a Deus em especial, para que os adolescentes e jovens não cresçam rebeldes, egoístas e desobedientes ao extremo. Aí vão surgir os marginais, aqueles que estão vivendo à margem da verdade, da realidade. Sentido de marginal, tá? É verdade que há muitas famílias que, ao invés de educar, passou a responsabilidade para a igreja e para a escola. Fui professor por 33 anos. Gente, eu sei o que significa isso, tá? Ter que educar os filhos na sala de aula. Eu sei o que significa isso. A gente fazia constantemente reunião com os pais. Mas ao invés de ir 300 pais, ia 30, 40. Normalmente não funcionava. Mas a responsabilidade é dos pais em passar a educação. E a melhor educação é o exemplo. Vale mais um exemplo do que 1000 palavras. Não vejo sentido um pai fumando. O filho fica, atiçado para fumar. E ele vai pegar o cigarro, o pai quer bater na boca do filho. Não vejo sentido nisso.
porque ele não está dando o exemplo. O pai mente, aí ouve o filho mentir e quer chamar a atenção do filho. O pai fala um palavrão. Olha, eu quero dizer para vocês que em 33 anos de professor, eu nunca admiti um aluno meu falar palavrão em sala de aula. Escola estadual, tá? Não é Anglo, não é essas escolas aí chiques aí. Escola estadual, que vocês conhecem a clientela. Gente de periferia, gente pobre. Papai e mamãe estão acostumados dia e noite a falar palavrão e a fazer coisas erradas. E eu não admitia. E alguns até me desafiavam. Quer dizer, professor, que o senhor não fala palavrão? Ainda queria me desafiar ainda. De vez em quando escapava, depois de um tempo de convivência em sala de aula comigo, escapava algum palavrão. Ô, você falou um palavrão aí, hein? Por favor. Que palavrão, professor? Fala aí. Queria que eu dissesse o palavrão. Olha só como o diabo é safado. Ainda tinha essa por cima ainda. Infelizmente, há pais que querem ficar livres dos filhos e há filhos que querem ficar livres dos pais. Mas tudo isso é consequência da incredulidade de ambos para com Deus e para com a sua bendita palavra regeneradora e o seu projeto perfeito para com a família. No entanto, eu quero dizer para vocês que não é verdade o que se convencionou a dizer por aí, que a família é uma instituição falida ou fracassada. Não é verdade. Eu não reconheço essa declaração. A família não é uma instituição falida e muito menos fracassada. Não é. Vimos aqui várias famílias completas. Glória a Deus. E nós estamos nesse mês de maio orando para que as famílias se completem. Venham aqui à casa de Deus. Olha, esse privilégio aqui, irmãos, um alto privilégio. É muito grande. Casa de oração, casa de Deus, louvando ao Senhor, aprendendo, conhecendo mais da palavra do Senhor, ouvindo Deus falar no nosso coração. Tinha um hino, o irmão Rafael vai possivelmente lembrar. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor. Mais ou menos por aí. Quando nós adentramos essas portas aqui, ou estando em casa, ao abrir a Bíblia Sagrada, culto de quarta-feira, né, irmão Moacir? Falando nisso, gente, nós precisamos orar, hein? Nós tínhamos 9 pessoas aqui quarta-feira, viu? Só 9. Eu fico triste em ver tanta gente ausente no culto de oração. Lutas, correria, claro. Mas faz um forcinho maior aí. Valorize a oração. Nós estamos orando pelos enfermos, pelas famílias, pelos necessitados. Estamos orando pela sucessão pastoral, que tem que acontecer. Vai acontecer. Que igreja, ovelhas precisam de pastor. Então venham às quartas-feiras também, para juntos louvarmos ao nosso Deus. É preciso que a família repense os seus conceitos, assuma postura diferente em relação à ideia genial de Deus, que é a família, a sua família, amém? A família é uma ideia genial de Deus, pelo menos por 3 aspectos. Primeiro, é um projeto dele, projeto de Deus. Segundo, é um presente de Deus. Terceiro, é uma bênção de Deus. Agora cabe, claro, a cada um de nós, membros da família, a começar por papai, por mamãe, e estendendo-se aos filhos para compreender esses 3 pontos que acabamos de citar. Projeto de Deus, família é um presente de Deus, família uma bênção de Deus.
E eu chego até a dizer um pouquinho mais, viu? Ó, família feliz, igreja feliz. Família feliz, igreja, até no louvor, viu? Nada de ficar assim, ó, abezerrado, sorumbático, macambúzio. Família feliz, igreja feliz. Vamos dizer juntos? Família, igreja feliz. Uhul! Glória a Deus. Aleluia! Se uma família ou um lar quer ser feliz, os seus membros devem observar a seguinte regra ou instrução. Não são os 10 mandamentos, mas para a família feliz, igreja feliz, são os 10 pontos. Crer em Jesus e na sua palavra. Estar na real experiência de salvação. Que aí é feliz. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Viu só? Terceiro, amar a Deus e ao próximo. Percebeu que alguém está triste? Sabe que tem muita gente que se suicida porque nós não percebemos o que está passando com elas. A pessoa está para baixo, está zerada. A gente vê. Às vezes é um vizinho, às vezes é um colega. De repente vem a notícia, ele se enforcou. Ele se jogou de um viaduto. E recentemente aconteceu isso aqui em Rio Preto, tá? Eu moro aqui do outro lado da Avenida Filadélfia. Não muito distante daqui. Tem a passarela. Lá na passarela, eles colocam uns envelopinhos. Dentro dos envelopinhos, pendurado assim na grade da passarela, uma mensagem. Antes de tomar uma atitude, reflita, pense, para não tomar a atitude errada. Porque quando uma pessoa para na frente assim e começa a olhar muito lá para baixo, a gente já fica preocupado. A pessoa está numa depressão profunda e as consequências virão, infelizmente, e não são nada boas. Quarto ponto, testemunhar de Jesus e do Evangelho. Sabe, a melhor maneira de testemunhar de Jesus é a sua própria vida. A sua realidade. Ah, eu não sei falar. Tudo bem. Não tem problema não. Tenha Jesus no seu coração. Abra o seu coração e fala, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Fala isso para Jesus. Jesus vai entrar na sua vida. A sua vida vai mudar radicalmente, para melhor. 56 anos de vida cristã eu tenho, irmãos. 56 anos. Eu já disse aqui, já testifiquei, mas os adolescentes possivelmente não se lembram disso. Na adolescência, eu comecei a fumar e a beber. Fiquei alcoólatra, virei um alcoólatra. Era viciado em cigarro e muitas outras coisas. Porque um vício chama outro. Está na Bíblia, um abismo chama outro abismo. Entenderam como é importante falar, Jesus, eu te recebo? E aí Cristo passa a viver no seu interior e você vai testemunhar com a sua própria vida. Sabe? É muito importante isso. Quinto ponto, ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e a luz, Jesus disse, hein? Vós sereis o sal da terra, vós sereis a luz do mundo, amém? Nada disso, está errado. Não é isso não. Não tem jogado lá para o futuro, sereis. Como é que diz lá, irmãos? Sois, é agora, é já. Eu recebi a Cristo, Cristo é minha vida, Ele vive no meu interior. Sou a luz do mundo. Sou o sal da terra, ser a luz do mundo. Sabe por que ele colocou essa responsabilidade em nós, irmãos? Porque ele voltou aos céus, viu? Enquanto ele estava aqui, ele dizia, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Mas ele não voltou depois da ressurreição? Passados 40 dias, ele não voltou aos céus? Sim, voltou. Aí ele então disse: olha, Rafael, você é a luz do mundo. Moacir, você é a luz do mundo. É por aí, irmãos. Tem esse negócio lá na frente não, viu? Por isso que a decisão tem que ser agora. Para você ser uma família feliz, com seus parentes, tem que ter Jesus no seu coração. Tem que ter Jesus vivendo no seu interior. O sexto ponto é exercer o perdão. Olha, irmãos, eu tive uma experiência muito forte na minha família. Um filho meu, eu tenho 4 filhos, tá? 3 mulheres e um homem. 45 anos. Por uma bobagem, ele virou a casaca com o pai, Josué. Não queria saber, não ia mais na minha casa. 1 ano e 3 meses, ele não saía da minha casa. Era almoço, era churrasco, porque eu tomo chimarrão, tá? Eu vivi no sul, né? Eu tomo chimarrão. Ele dizia assim: pai, posso descer? Que ele mora no outro extremo de Rio Preto. Pai, posso descer para tomar um chimarrão com o senhor? Era assim, nosso contato. Todo dia. WhatsApp. Pai, como é que está o senhor? E a mãe, como passaram a noite? De repente, 1 ano e 3 meses, porque o diabo colocou no coração dele, irmãos, bobagens. Meu pai não me ama mais. Ele ama mais as minhas irmãs. 1 ano e 3 meses, e eu não aguentava mais, meu coração estava partido. Aí eu falei: Senhor, eu sei que eu tenho que liberar perdão. Eu não vejo, eu fiz uma análise em mim mesmo, uma fiscalização, uma introspecção. Em que eu poderia ter falhado com meu filho? Não encontrei, irmãos. Mas a palavra diz que nós devemos liberar perdão. Senhor, prepara um dia, 1 hora, para eu ir ter com meu filho. Eu preciso pedir perdão para ele. Não sei sobre o que, mas eu preciso. Deus preparou o dia e o horário. Fui lá. Ele desceu do carro, me viu, ficou assim meio ressabiado. E será que meu pai vai querer comigo? Eu cheguei lá já com lágrimas nos olhos, o abracei. Sabe o filho pródigo? Chorei no ombro, molhei a camiseta dele, tá, irmãos? Me perdoa, meu filho, me perdoa. E ele começou a chorar junto comigo. De repente, irmãos, todo aquele relacionamento que nós tínhamos anterior voltou. Foi ele, ontem, que esteve na minha casa, levou minha neta. Foi cedo, tomar um chimarrão. E eu aproveitei e falei assim: tudo bem, você pode descer desde que você coma um mocotó comigo. Ele falou: oba! Para quem é baiano sabe que é mocotó, né? Irmão Moacir sabe. Ele saiu já no final da tarde, minha esposa ficou muito cansada, esse é o motivo, inclusive. 7º ponto, estudar a Bíblia Sagrada e orar sem cessar. 8º ponto, comungar ou comunhão participando da igreja. 9º ponto, ter comunhão uns com os outros. Tem diferença? Mesmo que você não tenha culpa, chega no seu colega, conversa com ele. Conversa com ele, se for preciso, pede perdão. Talvez escapou alguma coisa de você. E ele está triste, chateado com você. Pede perdão. Aí vai reatar a amizade. E 10º ponto, transmitir a paz e a alegria de Jesus para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos e, segundo a Bíblia, até para os inimigos. Que nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos ser um exemplo para todos. A família, o projeto de Deus. Deus criou todas as coisas com um propósito definido.
Na minha juventude, tínhamos um líder da mocidade, a associação, que ele usava uma frase que nunca escapou de mim: Deus nunca é pego de calças curtas. Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus trabalha com um projeto definido, tá? Não é a coisa assim de madrugada, não. Não. E Ele criou todas as coisas com um propósito definido para exaltar o seu nome glorioso. Então, família, projeto de Deus para exaltar o seu nome glorioso, para abençoar a todos que desse projeto estejam envolvidos, direta ou indiretamente, que é o caso de um irmão adotivo que eu tive, né? Para cooperar com esse projeto divino, que é o projeto de Deus, para estar vivendo com Ele o projeto e dele usufruindo. Família, uma ideia genial, projeto de Deus. A constituição da família foi cumprida na sua íntegra, pois está escrito lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, assim ó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. A família foi formada para que Deus fosse representado ao longo dos séculos e milênios e que lhe desse prazer. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 27 a 28. Projeto de Deus, família. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí no capítulo 2, verso 7, Gênesis ainda, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas os fôlegos de vidas, e o homem passou a ser alma vivente. No hebraico original, Antigo Testamento, aí possivelmente está no singular, né? Fôlego de vida. No hebraico, fôlegos de vidas, vida biológica, matéria, e vida espiritual, fôlegos de vidas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, família, essa ideia genial de Deus, é projeto de Deus. Família é um presente de Deus. Agora, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa e descobri uma coisa que me assustou. Eu trouxe aqui anotado. Fiquei realmente escandalizado. Olha só. Uma mulher que resolveu casar com o seu cão, com o seu cachorro. Ela possuía um gato, era casada com o gato. O gato morreu, arrumou um cachorro. Ela resolveu casar com o cachorro. Sem contar aquela história de casamento poliafetivo. Sabe o trisal? Um homem, duas mulheres. Ou uma mulher e dois homens. O trisal, triângulo amoroso. Olha só que ponto eu fiquei estarrecido, irmãos.
mas está existindo por aí. Agora, um grupo de estudantes, mexeu com os estudantes aí, tinha que fazer uma lista das coisas que eles consideravam as 7 maravilhas do mundo. Os estudantes faziam uma lista, e nessa lista as 7 maravilhas do mundo. Depois de trocar ideias, algumas discordâncias, as listas foram feitas, e uma delas, a mais votada. Tinha lá, primeira maravilha do mundo, as pirâmides do Egito. Ok. Segunda maravilha do mundo, Taj Mahal, lá na Índia. Terceiro, Grand Canyon, Estados Unidos. Tudo bem até aí, né? 4, Canal do Panamá. 5º, Empire State Building, aquele que era o edifício mais alto dos Estados Unidos, com 102 andares. 6º, a Basílica de São Pedro. Agora no conclave, já se preparando para o conclave, né? A escolha do novo Papa. Lá a Basílica de São Pedro, quem acompanhou alguns flashes aí da morte do Papa, a Basílica de São Pedro. E 7ª, a muralha da China. 7 maravilhas do mundo. Enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que uma aluna não entregou a sua lista. Ela ficou um pouco receosa, um pouco tímida de entregar a sua lista. E a professora perguntou: você não fez a sua lista? Eu fiz. Então me entregue. Não entrego. Deixa eu ver a sua lista. Aí a menina entregou a lista para a professora. A menina disse assim: olha, para mim, professora, as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. A professora baixou a cabeça e começou a querer chorar, porque ela nunca tinha pensado isso na vida dela. Ela estava esperando que a maioria entregou, né? As 7 maravilhas do mundo. Mas eu pedi permissão, eu estou brincando, tá? Pedi permissão aqui para acrescentar mais uma maravilha. A 8ª maravilha do mundo. Mês de maio, mês da 8ª maravilha do mundo. Família. Ideia genial de Deus. Deus é um gênio, ô glória! Família, bênção de Deus, irmãos. Família, bênção de Deus. Família, presente de Deus. Família, projeto de Deus. Só Deus teve o amor, a bondade, o poder, a graça para conosco. Só Deus. Deus dispensa especial carinho e atenção redobrada à família, pois é nela que é proporcionado ao ser humano o amor incondicional, mamãe que eu diga e os filhinhos também, né? Eu vi muitas vezes minha mãe ficar sem comer, viu? A minha infância foi muito pobre. Eu estava conversando com o irmão Nelson ali, e eu fui um menino de frequentar o lixão para recolher papelão, osso, vidro, metal, para vender e poder comprar uma camiseta. E eu vi muitas vezes minha mãe ficar com fome, mas oferecer amor incondicional, sabe? Às vezes nós filhos não percebemos isso. Lá na frente é que a gente vai ficar sabendo dessa realidade aí. Amor incondicional por parte ou do papai ou da mamãe. O suprir das necessidades físicas, casamento, sexo no casamento, somente no casamento. Tá, jovens, adolescentes, Deus instituiu o casamento para que através dele pudéssemos ser também supridos nas nossas necessidades físicas, como o sexo. Eu sei que alguns costumam adiantar as coisas aí, mas não deve, tá?
Porque o exemplo, se o papai ou a mamãe, antes da hora, praticar o sexo, o filho vai ficar sabendo, ou a filha, mais cedo ou mais tarde. Ah, mas a senhora fez, por que eu não posso fazer? Entenderam? É no casamento que Deus nos satisfaz na área sexual, nas áreas emocionais, equilíbrio, e psicológicas, áreas morais e também espirituais. Olha, o nosso texto básico dos Salmos que nós lemos na abertura aqui, Salmo 68, o versículo 6, não foi de graça que Deus fez com que a mulher solitária vivesse em família, viu? É para haver esse equilíbrio aí, ó, tá? Emocional, psicológico, moral e espiritual. É na família e é através da família que Deus melhor se revela ao homem, proporcionando a ele sobejas, benesses ou bênçãos advindas do seu trono de graça. Através da família, que é um presente de Deus. E fechando, família, bênção de Deus, constituída para ser uma bênção e poder abençoar outros. Meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou e a meus irmãos. Eu já disse aqui, então eu tenho que dar essa dica para pensar, o pastor não lembra das coisas que falam? Com 40 dias, antigamente, o bebê era levado à igreja, ao templo, para ser trazido aqui à frente. O pastor pegava no colo, impunha as mãos e o consagrava a Deus. Eu fui abençoado pelo meu pai. Sabe aquele versículo lá do Salmo, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele? Na minha juventude eu me lembrei de tudo isso daí, da bênção que meu pai transmitiu para mim, que minha mãe transmitiu para mim. Família, bênção de Deus. É na família, e através da família que Deus melhor se revela ao homem. A família é a manifestação da graça e bondade de Deus. Foi através de uma família que todas as famílias da terra foram abençoadas. Lembram disso? Abraão, está lá em Gênesis 12. Deus abençoou Abraão, família de destaque na Bíblia, e Deus disse, ó, todas as famílias da terra serão abençoadas na sua família, ou através da sua família, Abraão. Gênesis 12, vamos lá? Já fechando aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, versos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, isso é importante, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem descuida da família, nega a fé. Eu tenho que orar por papai, tenho que orar pela mamãe, tenho que orar pelo meu irmão, mesmo que ele não é muito legal comigo. Orar pela minha irmãzinha, sabe? Cuidar uns dos outros. Orar, abençoar nossa família. Quem descuida da sua família, nega a fé. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, Paulo, o apóstolo, escreveu a Timóteo, jovem pastor, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus,
aí é família, tá? Especialmente dos de sua própria casa ou família, têm negado a fé, e é pior do que o incrédulo, ou infiel, dependendo da tradução, ou descrente, né? Algumas traduções mudam um pouquinho, mas o sentido não. Então, uma menina estava com medo de dormir de noite, sozinha no seu quarto, filha única, com medo de dormir sozinha, escuro, sabe? Então sua mãe lhe trouxe uma boneca, conversou com a sua filhinha, deu-lhe um boa noite, um beijo na testa, e quis sair do quarto, mas a menininha começou novamente a chorar. Então sua mãe orou com ela, e lhe disse, olha, os anjos vão ficar aqui nesse quarto com você, te protegendo, tá bom? Mas a menina, quando a mãe quis sair do quarto, voltou a chorar, e disse o seguinte, mamãe, fique aqui comigo, por favor, eu não quero a boneca, nem os anjos, eu quero alguém de pele e osso, eu quero a senhora. Aí a mãe falou, então chega para lá, deitou junto, abraçou, começou a cantarolar uma música, a menina dormiu, ela se levantou e foi para o seu quarto. É coisa de pele. Pai e mãe, é coisa de pele. Presença. Sentir. Sabe? Eu te amo tanto, meu filho. Faça 6 meses. Nunca dá um abraço no filho. Às vezes nem em casa está, né? Infelizmente. Quando Deus criou a família, essa ideia genial, o propósito era santo, para que todos fossem abençoados, papai, mamãe e filhinho. Ninguém jamais poderia ou teria ideia tão genial quanto Deus teve de criar a família. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Deus, ao arquitetar o seu projeto familiar, pensava em compartilhá-lo com o ser humano. Ele mesmo diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, que lhe seja capaz, idônea, para estarem juntos. Eis o presente de Deus para nós. Família, que bênção. Família que não se considera abençoada, irmãos, presta atenção aí, por favor, é porque não é família. Tem lutas, tem dificuldades? Claro, todos nós temos, mas não é família? Está aí. Família que não se considera abençoada é porque não é família, pelo menos dentro do parâmetro ou projeto de Deus, projeto divino. Às vezes, o mundo tem ensinado de forma diferente, né? Como eu falei, mulher casou com cão. Tem a união poliafetiva. Um homem com 2 mulheres ou o inverso. Uma mulher com 2 homens. Essas distorções do mundo, distorções ímpias, não é família, tá? Isso não é família. Infelizmente, por parte de um dos meus genros, uma sobrinha não gosta de ser chamada de Amanda. Não gosta. Vocês já imaginam por quê, né? Juventude? Não. Eu não sou Amanda, eu sou Jorge. Entenderam agora, né? Essas distorções do mundo não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com benção, com projeto divino, nada disso. Essas pessoas não passam de um amontoado de pessoas egoístas, individualistas, materialistas e confusas. Não é um corpo, é apenas um aglomerado, puro e simplesmente.
pois chegou ao cúmulo de considerar, inclusive como membros da sua família, olha só, lagartos. Papai está aqui, viu? Cobras, gatos, porcos, cãozinhos. Papai chegou, papai chegou. E traz um bifinho para o cachorro. Ó Deus, tenha misericórdia. Isso não é a família. Isso é um aglomerado de pessoas. É um amontoado de pessoas confusas. É um absurdo. Mas eu vejo crentes fazendo isso, tá? E quiçá aqui tenha pessoas que se considerem pai e mãe do seu cãozinho, do seu gatinho. Agora tem pessoas que têm lagarto como animal doméstico, né? Rã, o sapo. E diz que é membro da família. Aquele cão que viajando de um estado para o outro, ficou lá no avião, desnutrido, e o cão morreu. O cão morreu. Aí vem ressarcimento, recompensa financeira. Aí o repórter chegou para o homem lá, para o casal, e falou assim: como é para vocês a perda? E falou o nome do animal, né? Falou assim: infelizmente está sendo muito triste, porque nós perdemos um membro da família. O cão morreu, um membro da família. O desejo de Deus permanece, que vivamos solidariamente, um ajudando o outro, que sejamos felizes e alegres em família, que é a ideia genial de Deus. Amém, irmãos? Você já agradeceu a Deus pela sua família hoje? Você já orou a Deus pela sua família? O valor que eu dou para a minha família é o que eu faço em relação a ela, tá bom? É o que eu faço em relação a ela. Quando você está à mesa para a refeição, você dá as mãos com seus parentes ali, papai, mamãe, irmãos, para orar, agradecendo, louvando a Deus. Você dá as mãos? Se não dá, passe a dar as mãos. Segura um na mão do outro. Família, unidade. Irmãos, na minha casa, eu ensinei os meus filhos, meus 4 filhos, em primeiríssima mão, louvar a Deus, glorificando e agradecendo, de mãos dadas, sempre de mãos dadas. E quando eu estou orando pelo meu filho, por exemplo, como aconteceu ontem, ele à mesa comigo, segurei mais firme, para ele sentir. Agora é você, meu filho. Eu estou orando por você. Família. Nós temos que valorizar nossa família. A ideia genial de Deus. Não esqueça de orar pela sua família. Agora eu vi aqui famílias completas. Vamos ficar em pé, famílias completas. Dê um abraço aí na sua família aí. É agora, hein? Um abraço afetuoso. Se o filho está longe, vai perto da sua mãe. Um abraço gostoso. Obrigado por ser minha família. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Já estamos encerrando, irmão Moacir. Antes de sairmos para o nosso almoço, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós te bendizemos, exaltando o teu nome que é santo e perfeito, agradecido a ti, Senhor, pelas nossas famílias, pela minha família. E peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, neste momento, esteja se manifestando com graça, com poder, com misericórdia, com bênçãos sobre
cada família desta igreja. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós já estamos encerrando. Fala comigo aqui uma coisa. Presta atenção, você vai falar comigo. Presta atenção, vamos decorar? Obrigado, Deus, pela minha família. Você vai falar isso agora. Mas você vai falar alto. Você vai falar alto. Fica de pé aí. Cadê os jovens? Os meninos. Obrigado, Deus, pela minha família.